Olá, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos aprender a construir um gráfico de linha do tempo, como você está vendo aqui, no qual eu tenho os nomes das tarefas aqui, ó, e a data da conclusão de cada tarefa. E aqui eu tenho uma tabela que mostra as suas tarefas e a data de conclusão de cada tarefa. Então, como que nós iremos fazer esse gráfico? Para isso, nós iremos utilizar essas duas colunas de apoio aqui, no qual a coluna do eixo Y aqui será a coluna que receberá os nomes das tarefas futuramente, e a coluna do eixo X aqui será essa linha aqui, com as datas. Então, vamos fazer esse gráfico. Eu vou aqui na planilha 1 e eu tenho a mesma tabela da planilha das respostas que você acabou de ver. Então, agora eu seleciono as minhas colunas do eixo Y e do eixo X aqui, vou em inserir e faço aqui um gráfico de linhas aqui. Vou melhor posicionar esse gráfico para ver ele aqui. Repara que a minha linha laranja aqui é o eixo X, que está no zero, aqui, ó, e a minha linha azul é o meu eixo Y, que tem pontos no -1 e no 1. Veja aqui, ó, -1, 1 e assim por diante. Agora vamos formatar esse gráfico aqui. Eu venho em elementos do gráfico, retiro os eixos aqui, retiro as linhas de grade aqui e retiro as legendas aqui. Eu só ficarei com as minhas linhas aqui e com o meu título do gráfico. Agora eu saio dos elementos do gráfico aqui, seleciono a minha linha azul porque iremos formatar ela. Vou com o botão direito do mouse e vou em formatar série de dados. Vou aqui em linha de preenchimento e marco na linha sem linha aqui. Eu vou fechar aqui o formatar série aqui. Vou novamente em elementos do gráfico e adicionar os rótulos de dados e as barras de erro aqui, ó. Vou retirar os elementos do gráfico para ver melhor. As barras de erro são essas barras nos pontos -1 e nos pontos 1. Agora eu seleciono elas aqui, botão direito do mouse, vou em formatar barras de erro aqui, e veja que aqui eu posso formatar as barras de erro. Eu posso escolher a sua direção, no qual eu tenho ambos, menos, veja como ela está, ela tende a se conectar com o eixo X, que no caso é essa linha aqui, porém, nesse momento, ela não está conectada ao eixo X. E eu tenho um mais aqui também. Agora, vamos trabalhar com o tamanho da minha barra de erro. Então, eu seleciono a porcentagem e veja que eu tenho 5%. Eu vou apagar os 5%. Eu vou escrever 100% aqui. Aperto Enter. Veja que as barras de erro estão conectadas com o meu eixo X aqui, que é a minha linha laranja aqui. Pronto. Eu posso fechar o formatar barras de erro aqui. Eu seleciono agora os meus rótulos de dados aqui, ó. Veja que todos eles estão selecionados. Vou com o botão direito do mouse. Vou em formatar rótulos de dados. Veja que abriu essa janela aqui do formatar rótulos de dados, que eu vejo opções de rótulos. Agora eu vou adicionar o valor a partir da série aqui. Veja que abriu essa janela para que eu coloque o valor dos rótulos de dados. E, nesse caso, será os nomes de cada tarefa. Então, eu vou colocar as células que contêm as tarefas, que são essas células aqui, ó, da B2 até a B6. Veja que eu tenho aqui B2 até a B6 com o nome
da planilha onde elas estão. Então, eu aperto OK aqui. Veja que eu tenho o nome de cada tarefa, ponto e vírgula, e o ponto dela, que no caso é -1, 1 e assim por diante. Então, agora eu posso vir aqui e retirar esse valor. Veja que agora eu tenho apenas os nomes de cada tarefa. O que eu faço agora? Eu reposiciono eles. Porém, eu tenho que fazer isso manualmente. Aqui, ó. Eu seleciono eles e arrasto para onde que eu quero. Aqui, ó. Veja que ele se moveu de lugar. Eu faço isso para todos eles. Aqui, ó. Agora, para a tarefa 5, aqui. Tarefa 2 e o tarefa 4, eu deixarei assim onde estão. Agora, no lugar do 0, eu tenho que colocar as datas de conclusão de cada tarefa. Como que eu faço isso? Seleciono os zeros, que são os rótulos de dados. Veja que a janela do formatar rótulos de dados já está aberta. Então, agora eu faço o mesmo procedimento que eu fiz para colocar os nomes das tarefas. Aqui, ó. Então, eu marco o valor a partir das células. Abriu a janela para eu colocar as células que contêm os valores que eu quero. Então, eu coloco as datas aqui, que é da célula C2 até a célula C7. Veja que elas estão aqui, aperto OK. Veja que eu tenho as datas e o valor de cada ponto, que é o 0. Então, agora eu retiro o 0, ou seja, eu desseleciono o valor aqui. Veja que eu tenho agora apenas as datas. Então, eu mudo de lugar as datas que eu quero mudar. Por exemplo, essa primeira data, para mim está tudo bem ficar aqui, mas a segunda data não está. Então, eu seleciono ela aqui e arrasto para colocar na melhor posição. Deixarei aqui. Eu faço isso para todas as datas que eu quero mudar de lugar. E eu vou mudar apenas essa data aqui do 25/8 de 2023. Seleciono ela e arrasto aqui para baixo. Vou desselecionar o meu gráfico aqui, ó. Vou fechar essa janela aqui. Veja que o meu gráfico está pronto. E para finalizar a aula, eu vou mudar o título do gráfico e colocar data de conclusão. Pronto. Vou desselecionar ele aqui. Veja que eu tenho uma linha que liga o dado ao seu ponto, que aqui, ó, eu tenho aqui também. E para retirá-lo, eu seleciono ele aqui, ó. Veja que está selecionado e aperto Delete aqui, ó. Veja que ele não está mais presente. Bom, essa foi a aula sobre o gráfico de linha do tempo. Muito obrigado pela atenção. Até mais!